bem? Eu sou a professora Cara, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de independência que aconteceu no Haiti e na América Espanhola. Então, a América Espanhola, assim como a portuguesa, também foi palco de inúmeras revoltas sociais e lutas pela independência. E inicialmente, em primeira, a gente vai falar um pouco sobre a independência do Haiti. Então, as terras onde hoje é o Haiti faziam parte da ilha Hispaniola, onde Colombo aportou em 1492. Então, na segunda metade do século XVII, a parte ocidental da ilha, rebatizada de São Domingos, foi ocupada pelos franceses. E a outra parte continuou com os espanhóis. E na parte ocupada pelos franceses, eles vão montar grandes fazendas, que vão utilizar do trabalho escravo para produzir gêneros como fumo, algodão, açúcar. Então, Haiti, nesse momento, essa parte francesa, principalmente, vai ser uma colônia de exploração. E a exportação dessas mercadorias tornou essa colônia mais rica dos franceses. E em 1789, São Domingos era responsável por 2/3 do comércio exterior francês. Então, era uma colônia bastante rica para os franceses. E como é que estava constituída a sociedade no Haiti nesse momento? Então, naquela época, os colonos brancos constituíam apenas 7% da população, enquanto os negros chegavam a 87% do total. E essa minoria, essa elite da ilha vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores escravizados eram vítimas de maus tratos, doenças, fome. E aí, com toda essa situação de desigualdade em que estava acontecendo, desses maus tratos, dessa exploração negra que estava acontecendo no Haiti, e reagindo a toda essa situação opressiva, os escravizados vão promover o quê? Fugas, formação de quilombos. E em 1791, a gente vai ter, no norte de São Domingos, um levante de escravo com grandes proporções. Então, os rebeldes vão exigir o quê? Melhores condições de trabalho e mais tempo para cultivar a própria roça. E esse levante, a gente vai ter uma figura bastante importante, Toussaint Louverture, que vai liderar esse movimento. Esse levante vai ganhar força e vai ser no mesmo período em que estava acontecendo a Revolução Francesa lá na França, e os jacobinos vão assumir o poder na França e vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Então, com isso, os escravizados de São Domingos passam a condição de libertos. E Toussaint Louverture vai assumir o poder do Haiti em 1794. E a gente vai ver que entre 1794 e 1802, a ilha do Haiti ela vai ser governada por Toussaint, que tentou reorganizar sua economia. Mas ele vai sofrer grande oposição desses senhores brancos, E essa crise em que Toussaint estava passando no Haiti vai coincidir com a reviravolta que vai acontecer na França, quando Napoleão vai assumir o poder, Então, Napoleão Bonaparte tomou o poder e ele vai anular a lei abolicionista aprovada pelos jacobinos e vai enviar um exército de 25 mil homens para retomar São Domingos. Então, as forças de Bonaparte vão invadir a ilha, vão prender o líder negro, Toussaint, e vão enviar ele à França, onde ele foi torturado e morto. Só que a gente vai ver que as lutas pela independência no Haiti vão continuar. E agora sob o comando de outro negro, ex-escravo, Jean-Jacques Dessalines, que tinha como lema liberdade ou morte. E aí a gente vai ver que o exército de Dessalines conseguiu vencer os franceses e proclamar a independência de São Domingos em 1804, onde São Domingos vai passar a se chamar de Haiti, que vai significar terra montanhosa. Então, a República do Haiti foi a primeira nação da América a abolir a escravidão,
tá? E a segunda a se tornar independente. Então agora a gente vai falar sobre a independência na América Espanhola. Então a gente vai ver que para os reis absolutistas, não é? Para os reis absolutistas europeus, a função da colônia era enriquecer a metrópole. Durante a colonização da América, os reis de Portugal e da Espanha vão adotar várias medidas mercantilistas. E a principal delas era o monopólio, ou seja, a colônia só podia comercializar com a metrópole. Um exemplo disso é o caso do Brasil, em que o Brasil era uma colônia de Portugal para poder comercializar com Portugal. Do mesmo jeito vai acontecer com a Espanha. Então, as colônias espanholas só vão poder comercializar, né, com a Espanha. E além disso, era o governo da metrópole que criava as leis, impostos para as colônias e nomeava os funcionários. Isso vai fazendo com que no século XVIII, com o crescimento das colônias e o enriquecimento da elite colonial, isso acaba acarretando uma crise no sistema colonial, onde os colonos estavam desejando por mais liberdade para poder comercializar livremente com vários países. Além disso, a gente vai ter outros fatores, como a Revolução Industrial, as lutas pela independência na América do Norte, o Iluminismo, que vai ser bastante importante, tanto para essa independência da América Espanhola, como para a formação, como para a independência do Haiti, onde a gente vai ter grande influência do Iluminismo, da ideia de liberdade, da ideia de igualdade. E essas lutas de independência na América do Norte e as ideias iluministas, em oposição ao absolutismo, serviram de incentivo a outras colônias americanas para conseguirem sua independência. Então, entre 1808 e 1824, o Império Espanhol vai se enfraquecer na América e vários países vão se tornar independentes. Múltiplos fatores vão contribuir para a crise. Entre eles, fatores externos, que a gente já citou alguns, e fatores internos. Então, como fatores internos, nós temos a opressão espanhola. Para sustentar as guerras, a monarquia espanhola aumentou os impostos nas colônias. Uma enorme diferença social e discriminação, ou seja, desigualdades sociais. Uma minoria branca, os chapetones, nascidos na Espanha, e os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, dominavam uma maioria compostas por indígenas, mestiços e afrodescendentes. Privilégio dos chapetones. Os primeiros cargos do governo, no exército e na igreja eram reservados aos chapetones. Então, além da gente ter uma grande desigualdade social, a gente também vai ter uma disputa entre chapetones e crioulos, porque os chapetones eles vão ter mais privilégios do que os crioulos, que vão ser apenas descendentes de espanhóis, mas vão ser nascidos na América. E a gente tem aqui, então, chapetones lá no topo da nossa pirâmide, que eram colonos nascidos na Espanha. Logo abaixo nós vamos ter os crioulos, que eram descendentes de espanhóis que eram já nascidos na América. E na base da nossa pirâmide nós vamos ter os mestiços, indígenas e os negros escravizados. Então, com tudo isso, a gente ainda vai ter um novo fato, um novo motivo que vai contribuir bastante para mudar o curso dos acontecimentos. Então, em 1808, as tropas de Napoleão Bonaparte vão invadir a Espanha. Vão prender o rei da Espanha e aí Napoleão vai colocar no trono espanhol o seu irmão, José Bonaparte. Quando esses colonos são informados de que Napoleão tomou o poder lá na Espanha e que eles estavam sem seu legítimo rei, eles vão formar juntas governativas para lutar pela independência. E aí, nesse momento, a gente pode dividir as guerras pela independência em duas fases. Na primeira fase, que vai de 1810 a 1814, onde essas juntas governativas, em que esses colonos vão ter uma certa, entre aspas, liberdade de comércio,
vão experimentar essa liberdade de comércio e vão começar a formar exércitos para lutarem pela independência. E vamos ter a segunda fase, que vai ser quando Napoleão vai ter a sua queda, né? E vamos ter a volta da monarquia, a volta do rei Fernando VII ao trono espanhol. Então, ao retornar ao poder, o rei espanhol vai querer restabelecer o absolutismo, né? E vai enviar para a América uma grande expedição de 10.000 homens para combater os movimentos de independência, os movimentos pela independência. Vale a gente falar também um pouco sobre dois personagens bastante importantes desse momento da história, que eles vão ser conhecidos como os libertadores da América, que vai ser San Martín e Simão Bolívar, que vão ter papel bastante importante para as lutas pela independência. Então, San Martín vai ser responsável pela independência do Chile e pela independência do Peru. Uma das características das suas ideias é que ele queria restabelecer uma monarquia, tá? E Simão Bolívar vai ajudar na independência do Peru e vai concretizar a independência da Bolívia. E já Simão Bolívar, ele vai ser o quê? Ele vai ser republicano. Então, enquanto Simão Bolívar sonhava com uma América Latina republicana, a gente vai ter que San Martín acreditava que só a monarquia colocaria as coisas no seu lugar. E uma das principais ideias era de formar a América uma confederação republicana, ou seja, uma associação de estados independentes unidos por objetivos de cooperação e defesa, que a gente vai conhecer como pan-americanismo. E aqui eu trouxe para vocês os principais movimentos de independência da América Espanhola, do Haiti, que a gente já falou um pouco. A gente vai ter a do Peru e a do México. No Peru, vamos ter como participantes indígenas, mestiços e um objetivo do movimento de independência: fim do trabalho forçado, dos impostos abusivos e da discriminação racial. Principais líderes: José Gabriel. E a gente também pode trazer um pouco dessas lutas de independência na América Espanhola para a América Portuguesa, no caso do Brasil. Como, por exemplo, a gente viu nas aulas passadas, a gente também vai ter lutas de independência. Um exemplo disso é a Conjuração Baiana, em que a gente vai ver que vai ter inspiração na Revolução Americana, vai ter inspiração na Revolução Francesa, vai ter inspiração nas lutas por liberdade em São Domingos. A gente vai ver que na Conjuração Baiana, a maioria desses rebeldes eram mestiços, negros e pobres. Então vai ter influência também desses movimentos de independência que vão acontecer por toda a América Espanhola, América do Norte, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Bons estudos, até a próxima aula.